Boa tarde, galerinha, tudo bem? A partir de hoje nós vamos ter 4 aulas que nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, aquele conflito que aconteceu no início do século XX, que foi extremamente importante para os rumos da história. Hoje nós vamos falar sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, quais foram eles, por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá! Vamos lembrar que o mundo estava vivendo um período de efervescência de tecnologia, de conhecimento, segundo a Revolução Industrial. Vamos lembrar também que a Inglaterra e a França saíram na frente dessa corrida imperialista, essa corrida de industrialização. E a Inglaterra e a França estavam muito bem resolvidas, já tinham dividido o mundo conforme elas queriam, né? Dividir o mundo em áreas de influência. Gente, vamos lembrar, tô falando aqui da Inglaterra e da França, mas nós vamos muito mais, tem muito mais países aí. A gente fala sobre eles porque eles foram os principais, tá? Então tá, Inglaterra e a França dividiram o mundo, estavam expandindo os seus negócios, só que tem dois países que vão entrar nessa disputa. A Alemanha e a Itália, que vão se industrializar um pouquinho mais tarde, depois da sua unificação, eles começam a se industrializar. Se industrializar, e é lógico que vão querer também o quê? Vão querer as suas áreas de influência, vão querer local aí para poder vender seus produtos, para poder tirar matéria-prima barata, entre outras situações. E vão então entrar nessa disputa imperialista. Vem cá, nós também queremos aí um pedacinho de terra para nós podermos vender nossos produtos e tal, e aí, gente, já começa uma treta, né? Você acha que a Inglaterra e a França, depois de estarem todas produzidinhas, lindinhas ali, vão querer dividir terra? Gente, a França, nesse momento, viu o que nós chamamos de Belle Époque, ou seja, a bela época. Os grandes industriais franceses estavam ali só sorrisos, porque para eles o mundo estava pronto e acabado, para eles estava tudo vivendo feliz, os cinematógrafos, a época do cancan, tá tudo resolvido. Aí chega lá, dois países atrasadinhos, se industrializaram, se unificaram, se industrializaram atrás, viu? Quero terra para mim? Ah, vem cá, filho, não vai rolar isso não. Aí começa a haver um desgaste entre esses países aí. Mas tá, o imperialismo não foi o único motivo da Primeira Guerra Mundial, mas ele foi bem importante, porque nós vamos ter disputas aí territoriais bem importantes desse período. Bom, um outro motivo que vai levar à Primeira Guerra Mundial vai ser o nacionalismo exacerbado. Nesse momento aí, gente, como eu falei, a Inglaterra, doida, a França, louca, a Alemanha e a Itália se industrializaram tardiamente, mas eles não foram os únicos países a se unificar tardiamente, então existia aí nesse momento também uma tensão, um nacionalismo exacerbado, meu país é melhor do que o teu, porque nós somos mais desenvolvidos, porque nós temos mais direitos. Então, assim, cada país estava, vamos dizer assim, incentivando os seus cidadãos a ter um nacionalismo muito grande, a se ver como importante dentro daquele país. Isso vai causar problemas aí, porque não estou dizendo que não é importante você ser nacionalista, mas o negócio estava muito grande, aí começa a haver assim, muita rusga entre um país e outro, vai dar treta, vai dar porcaria. Bom, entre esse nacionalismo exacerbado, nós vamos encontrar aí o pan-germanismo. O pan-germanismo é uma ideia da Alemanha, inclusive, né, que queria unir todos os povos germânicos numa só nação. Ah, tá, legal, professor, é isso mesmo, tá, mas aí esses povos estavam em outros países, aí eu ia ter que dominar esses países, aí eu ia ter que... Pensa bem como que o negócio tá andando. Também vai ter o pan-eslavismo, esse aqui é um dos principais motivos aí que vai levar a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, antes de eu começar a entender direito a Primeira Guerra Mundial, para mim, tudo se resolvia nesse pan-eslavismo. Para mim, o pan-eslavismo era o seguinte, era um monte de povinho brigando por um monte de coisinha que eu nunca conseguia entender. Não, não é isso. Vamos ver o que é esse povinho aí. Não tô falando povinho no sentido diminutivo do povo, não tô falando que eles são melhores ou piores, não é isso, gente. Para mim, é que era muito povo, muita gente diferente, mas não é isso. Os povos eslavos, eles são um povo que não tinha um lugar definitivo, eles estavam ali espalhados pelos Balcãs, né, e tinham línguas umas afins da outra, eles tinham
tradições próximas, mas eles estavam assim espalhados pela região dos Balcãs, que era uma região bem importante. E a Rússia, inclusive, estava de olho nessa, o Império Russo, estava de olho ali nessa região dos Balcãs, porque ali era uma passagem para os mares quentes. A Rússia, veja bem, presta atenção, a Rússia só tinha saído dos mares gelados. Se ela quisesse fazer negócio era complicado, porque ela não tinha saído. Aí ela olha ali para os Balcãs e para essa treta que estava causando ali e vai fazer amizade com a Sérvia, porque a Sérvia era um paísinho bem pequenininho, mas bem pequenininho mesmo, mas era independente. E a Sérvia que comandava aí esse pan-eslavismo, né? Essa ideia de juntar todos os povos eslavos numa só nação independente. Ela queria que todo mundo fosse independente assim como ela. Aí a Rússia, né, pouco esperta, vai olhar ali o Império Russo, vai olhar para a Sérvia e falar: ó, você é pequenininha, mas eu sou grandona, a gente é irmã, né? Eu sou sua grande irmã Rússia, eu te defendo caso você precise. Mas por que a Rússia, a Sérvia ia precisar de defesa? Porque nessa região dos Balcãs aí tinha o Império Austro-Húngaro que estava de olho nessa região. Eles queriam mandar em todo mundo ali. O Império Austro-Húngaro, inclusive, estava mandando, estava comandando. E esses povos, eles não aceitavam isso, eles queriam ser independentes. Inclusive, tinha soldado austro-húngaro comandando ali, andando, cuidando das pessoas. Então havia um clima muito tenso, muito quente nessa região. A Sérvia lutando pela independência dela. Aí tá, a Rússia chega ali e fala assim: eu sou tua irmã, se alguém precisar de alguma coisa, tô aqui. Só que a Rússia, a gente não pode esquecer que ela era grandona, mas ela estava vendo muitos problemas também sociais, econômicos lá dentro, internamente, mas era grandona, então eu me disponibilizo a ajudar vocês, caso vocês precisem. Tudo bem. Veja bem o conflito que está tendo aí. E quem estava apoiando o Império Austro-Húngaro nessa invasão, nesse comando aí, né? Era a Alemanha, porque a Alemanha estava muito próxima do Império Austro-Húngaro, então o Império Austro-Húngaro e a Alemanha estavam juntinho. Aí você já começa a perceber que nós vamos estar montando um cenário aí, né? Bom, tudo bem. Mas nós também temos uma outra forma de nacionalismo exacerbado, que é o revanchismo francês, que é o ódio mortal que os franceses tinham dos alemães. Por quê? Por quê? Por quê? Porque nas guerras franco-prussianas que tinham acontecido alguns anos antes, a Alemanha tinha ganho essas guerras e tinha tomado a região da Alsácia-Lorena, que eram regiões, uma região da França. A Alemanha tinha tomado para ela. E os franceses estavam assim meio possuídos de ódio, não gostavam disso, então havia também piadas francesas contra alemães, músicas, era um negócio assim bem tenebroso, ó, o nacionalismo meio rolando. Então, aí a gente já tem montado um cenário, né, que já está pronto para uma guerra. Mas não é só isso. Esses povos, esses países, eles começaram a perceber que um conflito, não tinha como escapar de um conflito, até porque, meus amores, nesse momento também, essa guerra, esse conflito que estava por vir, estava gerando dinheiro para as grandes indústrias, dinheiro para os grandes industriais bélicos, e também gerando dinheiro para os próprios governos. Então, que haver um conflito, isso era visto, mas quem? A ideia era agora como que vai acontecer esse conflito. Ninguém queria dar o primeiro tiro, porque aí assim, todo mundo tinha a ideia de que aquele que desse o primeiro tiro, poxa, se der merda, eu vou ser culpado. Então ninguém queria ser responsável, mas estava todo mundo esperando a coisa acontecer. Esse período aí que vai anteceder a Primeira Guerra Mundial é chamado de paz armada. Por quê? Porque os países estavam em paz, né? Teoricamente em paz, mas estava todo mundo se armando, todo mundo se preparando para treta grande. Nesse meio tempo aí, nós vamos ser formadas aí duas alianças. Na verdade, assim, a Alemanha, ela começa a formar a Tríplice Aliança um pouco antes desse momento crítico aqui. É formada a Tríplice Aliança, porque ela tinha um diplomata muito importante que saiu já angariando, vamos dizer assim, aliados para o lado da Alemanha, porque sabia o seguinte, que a Alemanha não era benquista, né? Então, procurando-se amigos, né, a gente já vai montar a Tríplice Aliança. Essa Tríplice Aliança vai ser formada principalmente por quê? Pela Alemanha,
pelo Império Austro-Húngaro, lógico, eles estavam ali juntinhos se defendendo, e a Alemanha sempre esteve assim muito próxima ao Império Austro-Húngaro por questões nacionalistas mesmo, né? E a Itália, só que a Itália, assim, a gente vai falar dela agora, só que a Itália é uma vendida. A Itália daqui a pouquinho vai trocar de lado. Então a gente vai falar que a Itália começa a guerra ao lado da Alemanha, daqui a pouco ela se vende pro lado da Tríplice Entente. Tá. Tríplice Aliança está montada, ficou claro? E agora a Tríplice Entente, que é formada pela Inglaterra, pela França, vejo que eles não gostavam da Alemanha por questões imperialistas, e pelo Império Russo. Por quê? Porque o Império Russo estava aí com treta, principalmente por conta da questão balcânica, né? Pela questão ali da Sérvia. Então, já está montado. Tríplice, não pode esquecer, gente, em vestibular, prova qualquer coisa, não esquece. Tríplice Aliança, pensa assim, aliança, começa com a Alemanha. Aí eu vou pensar, quem é do lado da Alemanha? Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, né? A vendidinha ali, a gente já vai conversar sobre ela. E do outro lado, a Tríplice Entente, que é Inglaterra, França e Império Russo, tá? Ficou claro isso daqui? Beleza. Então tá, nós montamos esse cenário vai levar à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Mas como eu falei para vocês, a gente sabia que ia ter conflito, mas ninguém imaginava que ia ser um conflito tão grande como foi, né, de tamanhos tão proporcionais. E aqui é importante, vou aproveitar e falar já para vocês, quando a gente fala em Primeira Guerra Mundial, por que ela foi mundial? Nem todo mundo entrou na guerra, nem todo mundo mandou exército. Por que ela é chamada de Primeira Guerra Mundial? Porque nesse momento, como a gente tinha aí as questões imperialistas, como a gente já tinha questões de negócios mesmo, quando você fizesse mal, vamos dizer assim, quando a economia do mundo girava em torno dessas principais potências. Então, se uma potência dessa, ou Alemanha, ou Inglaterra, sei lá, passasse por dificuldades, ela ia acabar refletindo no resto do mundo. Então, por isso que ela se chama Primeira Guerra Mundial, porque pode você não ter entrado, teu país pode não ter entrado diretamente na guerra, mas ela sofreu consequências econômicas de qualquer forma. A gente vai falar mais isso na próxima aula, né? Quando a gente já começar a Primeira Guerra Mundial. Mas tudo bem, nesse momento a gente diz o seguinte, que o mundo estava em cima de um barril de pólvora, porque estava armado a coisa, ia acontecer e agora faltava só quem ia dar o primeiro tiro. Ninguém queria dar o primeiro tiro, ninguém. Mas aí vai acontecer o seguinte, o Francisco Ferdinando, que era arquiduque do Império Austro-Húngaro, resolveu passear em carro aberto lá em Sarajevo, na capital da Bósnia-Herzegovina, onde estava todo mundo pistola, estava todo mundo bravo com o Império Austro-Húngaro, ninguém aceitava o Império Austro-Húngaro lá. O cara vai passear em carro aberto para dizer assim, ó, tá tudo bem aqui, quem manda aqui sou eu, vocês vão ter que me respeitar. Aí vai acontecer uns negócios meio doidos lá, ele vai encontrar, vai dar de cara com um carinha chamado Gravilo Príncipe. E o Gravilo Príncipe tá armado, ele fazia parte de uma facção que era contra o Império Austro-Húngaro dominar a região ali balcânica, dominar a Bósnia-Herzegovina. Aí o Gravilo Príncipe tá de frente pro carro do arquiduque Francisco Ferdinando, da esposa dele, e chega lá e pá, mata Francisco Ferdinando. Isso aconteceu no dia 28 de junho de 1914. Cara, tá aí. Quem que ia arriscar o palito de fósforo? Foi riscado. Só que lembrem que foi um sérvio. Quem estava apoiando a Sérvia? Quem? A Rússia. Mas quem que apoiava o Império Austro-Húngaro, que foi da onde morreu alguém? A Alemanha. Bom, agora a gente já tem um motivo para a Primeira Guerra Mundial, que eu só vou contar semana que vem para vocês. Beijinhos e até lá!